Esse senhor aí é o Ives Gandra Martins. Esse senhor é aquele senhor bolsonarista, jurista famoso, que dizia que o artigo 142 serviria para o Bolsonaro acionar o exército para interferir nos três poderes. Esse é o nível do jurista Ives Gandra Martins. Ele dizia que o golpe poderia ser dado com o artigo 142, porque o exército era o poder moderador. Esse aqui que falou isso. E foi descoberto algumas conversas onde ele dava uma explicação sobre a usabilidade do artigo 142 nos planos do Bolsonaro, tá? Ele, depois que foi descoberto, né, que se borrou inteiro, né, com medo de ser preso, ele voltou atrás e ele disse que a intenção dele não era essa, ele só estava dando uma visão. E ele ficou muito mal falado, né, em toda a comunidade jurídica, né, científica jurídica. E motivo de chacota hoje, né, na parte jurídica. Ele é totalmente bolsonarista, dá pra ver na cara dele, que tudo que ele fala é com relação ao Bolsonaro, e ele é que deu essa teoria maluca, absurda, que eu mesmo contestei, né, e tinha bolsonarista que falava, eu vou confiar em você ou no jurista Ives Gandra Martins? Eu falei, não, confia em mim, porque ele tá falando merda, ele tá falando uma merda absurda, e eu expliquei linha por linha do artigo 142, e depois se comprovou que eu estava certo e ele estava errado. Aí o que acontece, gente, ele voltou agora com umas teorias golpistas, defendendo os vagabundos do dia 8. Vamos escutar ele, e o jurista parece que perdeu o medo agora de ser preso e voltou com a mesma ladainha de sempre. Vamos lá. Por 5 votos a 2, condenou mais uma vez o presidente Bolsonaro à ineligibilidade e dessa vez acrescentou o seu candidato a vice, o general do Exército, Braga Neto, não poder mais concorrer também nos próximos anos. 2 ministros mostraram que no dia 7 de setembro houve aquelas solenidades próprias do dia da independência, mas o tribunal entendeu que isso fez propaganda para a candidatura do presidente Bolsonaro e por isso ele teria que se tornar mais uma vez inelegível e o seu candidato a vice, o general do Exército, também desta vez seria. É interessante como nós temos tido condenações no Brasil por meras manifestações. Condenações por meras manifestações. Senhor, é exatamente isso. Você não pode usar o que é público para fazer manifestação. A manifestação do Bolsonaro foi uma manifestação eleitoral em meio a um evento público. Ficou claro. Ninguém tem dúvida sobre isso. Assim ocorreu com o deputado Daniel Silveira, com palavras absolutamente inadequadas, mas manifestação sem problema nenhum. Ele está falando que o Daniel Silveira fez manifestações sem problema nenhum. Ameaçar um ministro do Supremo Tribunal Federal de morte, sendo que o Daniel Silveira era um deputado, ele acha que é sem problema nenhum. O que esse cara ainda está fazendo, falando na internet? Ele está apoiando o Daniel Silveira, um dos caras mais agressivos, loucos, irresponsáveis do Congresso. Ele é um deles, é um dos caras mais responsáveis que já apareceram no Congresso. Tá preso. E esse cara tá defendendo. Com o presidente Bolsonaro, por ter colocado que poderia haver fraudes nas urnas eletrônicas, apesar de todos nós sabermos que não há nenhum sistema eletrônico, nenhum sistema que possa estar seguro contra hackers. Meu Deus do céu, ele voltou, gente. O Ives Gandra Martins voltou. Ele tá falando que nenhum sistema é imune a hacker. Ô senhor, volta pra tua realidade da televisão de tubo, porque a urna não é conectada na internet, querido. Não tem como você alterar a urna, porque a urna trabalha em modo offline. O senhor não tem know-how nenhum para falar de urna eletrônica. O senhor tá falando a fake news mais imbecil que tem, a que foi derrotada logo no começo. O próprio Walter Delgatti, o hacker da Carla Zambelli, o preferido do Bolsonaro, ele mesmo disse, não dava para invadir a urna porque nada é ligado na internet, querido. Quem é o senhor para falar uma bosta dessa? O Pentágono, o mais seguro de todos os sistemas de controle de um país, já foi repetidas vezes violentado por hackers.
Ele tá comparando as urnas eletrônicas ao Pentágono, gente! Senhor, vai pro bingo, vai tomar um chá com os amigos, vai fazer churrasco. Sai dessa, querido. Sai dessa, querido. Acabou. Você já deu tua contribuição pro país. Não afunda no esgoto tudo que o senhor construiu, pelo amor de Deus. Eu mesmo coordenei com o presidente Ney Prado, na Academia Internacional de Direito e Economia, um dos congressos em que foi encerrado pelo eminente ministro Dias Toffoli, mas que o saudoso deputado federal Faria Lima disse que as urnas eletrônicas seriam possíveis de serem fraudadas. Querido, não tem como fraudar a urna. Não dá, porque são 500 mil urnas. Você sabe o que são 500 mil urnas? Como é que você vai fraudar de maneira offline 500 mil urnas? E senhor, eu já expliquei aqui exaustivamente todos os procedimentos de defesa da urna eletrônica. Ela tem trocentos lacres. Tudo é feito em audiência pública. Depois, os testes de integridade são feitos publicamente, de maneira aleatória. É impossível. Porque por mais que você desse um jeito alienígena de fraudar uma urna, não teria como passar depois no teste de integridade, porque o teste de integridade é feito no mesmo dia da eleição. Não dá. Outra coisa, senhor, você não pode alterar o computador lá do eleitoral, o computador central, porque os boletins de urna dão o resultado antes das urnas mandarem o resultado para o computador central. Então, todos os partidos têm o resultado da eleição antes mesmo do Tribunal Superior Eleitoral, porque cada partido tem um representante em cada lugar onde tem a urna. Então, o cara do partido vai lá, acabou a votação, já se imprime na hora uma filipeta que fica presa na parede do local da votação. E todos os caras de partido já têm a votação de cada cidade muito antes dos ministros. O senhor é um ignorante! Não afunde sua carreira na lama. Saia do que o senhor não entende. Ou estude. O senhor mal dá pra escutar o que o senhor fala. A sua voz não tá nem saindo pra gente escutar. Pelo amor de Deus, vá curtir a vida, senhor. Pare de desinformar a população. Não há sistema que seja absoluta, incólume. Não há sistema incólume. Ah tá, é o papel que é confiável. O papel que antigamente tinha fraude. O papel que os caras chegavam lá e alteravam o papel, preenchia quem deixou em branco, rasgava, jogava a urna no rio. O senhor é ignorante, ignorante. O problema era justamente o sistema de papel. Nós somos exemplo para o mundo. Meu Deus do céu. Que, aliás, é o grande problema da inteligência artificial que nós vamos ter que enfrentar. Por mais que se regule, o crescimento de hackers no mundo é grande, porque hoje a meninada que está na escolar, eles aprendem cada vez mais a lidar com esses elementos que, para mim, um velho de 88 anos, representa uma dificuldade enorme. Sim, graças a Deus o senhor reconheceu. O senhor, olha, tem muita gente com 88 anos que sabe mexer bem no celular, que sabe mexer num computador, mas o senhor, tá claro que o senhor não se dedicou a essa esfera da tecnologia. Então o senhor tá fora da realidade, tá fora da casinha. O senhor não tem condição nenhuma de dar opinião sobre a urna eletrônica. O senhor sequer apareceu no evento de abertura do Código-Fonte, que foi agora, faz um mês. E tá aberto lá o Código. Vai analisar lá então. Vai pedir, antes de falar uma bobagem dessa, vai pedir opinião de quem conhece. Eu sou ainda um homem que usa papel e caneta. Mas os meninos... Você é um homem que usa papel e caneta. Deu pra perceber. Deu pra perceber. Então o senhor nem devia estar fazendo esse vídeo. De 7, 8, 9 anos, que hoje trabalham com isso. 2 condenações, sem que tivesse havido qualquer tipo de violência, em que se tornaram inelegíveis, embora 2 ministros, com os quais eu concordo, votaram contra a inelegível. Ele só concorda com Nunes Marques e com André Mendonça. Olha, gente, olha, é vergonhoso, gente. Esse cara voltou, ele é vergonhoso. Foi mais uma vez, houve mais uma vez condenação para o Tribunal Superior Eleitoral.
cada vez mais, quando eu vejo no Brasil condenações por meras manifestações e dando a impressão... Não foi pela manifestação. O senhor não entendeu. O senhor nem entendeu a condenação. Pelo que eu estou percebendo, o senhor nem leu a condenação. O senhor nem viu o julgamento. Não foi por manifestação. Foi por desvio de finalidade. Eles utilizaram o aparato público, misturaram o público com o privado. Senhor, vai estudar. Ninguém quer saber a sua opinião. A gente quer saber aqui coisa técnica. Opinião, a gente joga no lixo, porque opinião não tem embasamento. Pelo amor de Deus, pare! O senhor está desinformando. O senhor está prejudicando a sociedade. E que só um conceito de democracia que pode ser dito pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Justiça Eleitoral, e não é aquilo que impôs o Constituinte, que eu vivi naqueles 20 meses de debates constituintes, seria o povo a definir, e quem poderia... Ó, tem um cara na live aqui, um tal de Rodrigo Carreiro Diniz. Ele falou assim, ó, quem conhece pode fazer auditoria, mas autorizado pelo TSE, né? Não, não é autorizado. Eles abrem a época de inscrição e se inscreve quem quer. Inclusive, qualquer partido pode se inscrever. O senhor já tá desinformando e falando uma bosta, tá bostejando pela boca. O senhor nem sabe o que o senhor tá falando. Qualquer um do povo pode ir lá e se inscrever. O senhor tá falando merda. E eu transmiti aqui ao vivo a cerimônia de abertura do Código-Fonte. Pergunta se o Valdemar da Costa Neto foi lá e inscreveu alguém do partido dele. Pergunta se o Bolsonaro foi lá. Não, é só narrativa, é só confusão. Eles só querem criar confusão, só isso. Pra gente que nem você acreditar. Representar o povo naqueles que o povo elegesse, que é os deputados, senadores, vereadores, mas o Poder Judiciário é apenas um poder técnico, poder para garantir aquilo que os outros fazem, mas que não pode fazer. Foi assim que os constituintes pensaram a nova Constituição. Eu tenho visto condenações, inclusive até posições como, por exemplo, quando em relação à Jovem Pan, em diversos veículos de comunicação, 15 dias antes da eleição, houve a punição, que está na linha de defender o candidato, que era o candidato que, enfim, não era aquele que os ministros supremos vieram a votar, a maioria dos ministros supremos veio a votar. Significa, em última análise... Ô Rodrigo, para de falar fake news aqui, entra no site do TSE e vai ver lá, tem uma seção lá assim, ó, combate às fake news. Eu acho que o senhor devia ler o site inteiro. Lá, todas essas perguntas imbecis que você tá fazendo, eles já desmascararam lá. Então você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, entra no site da Justiça Eleitoral, tem sites de todos os ambientes têm site. Todos esses sites estão explicando todas essas fake news que você tá reportando aqui. Isso é falta de leitura, querido. E no Brasil nós temos prisões por manifestações, inelegibilidade por manifestações. Gente, olha o que esse jurista... Isso aí se chama jurista. Ele se auto-intitula jurista. O cara era o mais famoso do Brasil. Olha o que ele tá falando. Inelegibilidade por declarações. Não tem nada a ver. A inelegibilidade foi por abuso do poder político e econômico. Você não sabe nem o que você tá falando. Você não sabe nem qual o motivo da condenação e tá dando esse tipo de argumento idiota. Totalmente desinformando a população. Ele não sabe nem pelo que foi a inelegibilidade. Ele tá falando inelegibilidade por opinião. Não foi opinião. Foi quase um peculato que ele vai responder criminalmente ainda. Eu não sabe nem o que é. Mas quando eu vi um ditador como é o Maduro, recebido com tapete vermelho pelo presidente da República... O senhor foi uma das pessoas que participou da Constituição. O senhor tá falando que recebeu Maduro com tapete vermelho. Tá escrito na Constituição que o Brasil tem que respeitar a autoridade de todo o país. Pare de falar bobagem, eu já expliquei isso aqui 1000 vezes. Tá no preâmbulo da Constituição. Eu já li o preâmbulo da Constituição. É uma vergonha o senhor, como um jurista, falar que o Brasil tem que fechar as portas para qualquer país. O senhor é um idoso e irresponsável senil. E quando eu vejo a Justiça Eleitoral da Venezuela proibir a candidata que foi eleita por... Não temos nada. O problema da Venezuela é da Venezuela, não é nosso. Cada país resolve os seus problemas. O Brasil não pode interferir em país nenhum. Por que o senhor está dando exemplo de Venezuela? Não temos absolutamente nada a ver com os problemas deles. Pare! A Constituição, o Brasil tem que ter sempre soluções pacíficas. O senhor é irresponsável, o senhor ignora a própria Constituição e você que se diz aí um cara que conhece a Constituição. É ridículo, é vergonhoso. Toda a oposição como a sua candidata, e nós proibimos candidatos que foram também eleitos pelo povo, eu fico preocupado por ver cada vez mais a nossa justiça
se assemelhar à justiça da Venezuela. Você tá falando que a nossa justiça é igual à justiça da Venezuela? Gente, esse cara é mais um que tem que, olha, não tem idade. Caráter não tem idade. E o que me preocupa é que aquilo que a Universidade de Gotemburgo da Suécia declarou pelo Instituto Verdun, que o Brasil é uma democracia apenas eleitoral. Então quer dizer que o senhor não tá entendendo nada que tá acontecendo e a gente é uma democracia somente eleitoral? Meu Deus do céu. Meu, como tem gente mal agradecida, gente que não devia nem estar morando aqui, né? Mas em que o povo não manda, onde há presos políticos e censura da livre. Preso político? Prova que o preso é político. Fala pra todo mundo, Ives Gandra Martins, que quem sancionou as leis que prenderam todos os patriotas foram as leis que o próprio Bolsonaro, Damares Alves, Anderson Torres, Braga Neto e General Heleno assinaram. Essas leis do artigo 359L, 359M, artigo 286, parágrafo único, todas essas leis foram sancionadas em 2021 com a assinatura do próprio Bolsonaro. Por que o senhor não fala isso pro teu público? Fala isso, você não é jurista? Por que o senhor não expõe isso? Por que toda vez que eu exponho isso, as pessoas tremem na base? Porque ninguém lê e você sabe que o teu público é público ignorante e o senhor agora deixou toda a tua carreira de lado para ser simplesmente um cabo eleitoral do Bolsonaro. É uma vergonha. O senhor jogou no lixo a sua história. Lixo! Expressão que, infelizmente, parece que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que mede a Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Nossa, eles sabem tudo de Brasil. Nossa, eles são as pessoas certas para falar de Brasil. Ai, meu Deus do céu. temperatura das democracias em todo o mundo, possa ter razão. Nós corremos cada vez mais o risco de entender que democracia no Brasil é o direito que cada eleitor tem de pensar rigorosamente igual ao que pensa os magistrados brasileiros.